Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de produção de texto. Vocês irão pegar a apostila na página 29 e a professora irá explicar como será este texto que vocês deverão fazer, certinho? Então ouçam com atenção que a professora vai dar todas as orientações possíveis para vocês realizarem uma produção bem legal. Então, olha só, eu vou começar a leitura. Vocês podem pegar a apostila na página 29 e acompanhar a leitura com a professora e ouvir as explicações. Então, ouçam. Que tal preparar a sua ficha retrato para colocar em um mural na sala de aula? Desse modo, você e seus colegas poderão se apresentar melhor para a turma. Para produzi-la, você poderá criar mais itens diferentes dos que apareceram no texto 4. Com seus colegas, decida se cada aluno irá ou não colocar a sua foto. Se preferir, ilustre o texto conforme seu gosto. Então, pessoal, o que está pedindo aqui na produção de texto? Para vocês realizarem uma ficha retrato, da mesma forma que a Maeli, daquele texto que nós já trabalhamos em outra página, que foi este aqui, olha, da Maeli, tá bom? Lembra que ela colocou o nome, a idade, prato preferido, animal de estimação. Então, a proposta de redação de hoje, vocês irão fazer uma ficha retrato igual a essa que a Maeli fez. Olha só, tá vendo? Vocês terão que fazer igual a ficha que a Maeli fez, mas vocês poderão acrescentar algo além do que ela já colocou, certo? Vocês podem colocar, aí por exemplo, não tem nenhuma indicação de série, vocês podem colocar uma série que vocês gostam muito, uma viagem que vocês fizeram e que vocês gostaram muito, certo? Um amigo ou uma amiga que vocês gostam muito. Então, vocês podem acrescentar outros itens, tá? Para deixar a ficha de vocês mais completa ainda. E vocês podem observar que tanto as perguntinhas quanto as respostas, elas são breves, elas são curtas. Uma ficha retrato, ela não pode ser muito extensa, cansativa, tá bom? É como se fosse um aí com as ideias da pessoa que está colocando aí as suas opiniões. Bom, pessoal, então antes de vocês iniciarem a ficha retrato de vocês, vocês precisam planejar o texto, tá? Então tem aí umas dicas aí nesta página para vocês seguirem. Responda a cada um dos itens do quadro como modo de planejamento. Amplie o número de itens, se precisar. Verifique se cumpriu o planejamento na hora de avaliar o texto. Então, pessoal, aqui eles estão pedindo para vocês preencherem esse quadro, tá bom? Que é muito importante para vocês, antes de iniciarem a ficha retrato, estruturarem e planejarem o texto de vocês. Então, pergunta 1. Qual é o público leitor do texto? Então, pessoal, esta questão quer saber o seguinte: quem irá ler o texto de vocês? Então, por enquanto, como nós não estamos no presencial, quem irá ler o texto de vocês é a professora, certo? Então, quem é o público de vocês? Vamos colocar aí na número 1. Número 2. Que linguagem... voltando na número 1, pessoal, qual é o público leitor do texto? É a professora que vai ler, mas a linguagem que vocês irão usar é para adolescente. Então, a resposta que vocês têm que colocar na número 1 é os amigos, os adolescentes, certo? Número 2, que linguagem vou empregar? Vocês vão escrever aí, linguagem informal. Número 3, qual é a estrutura que o texto vai ter? Pessoal, a estrutura vocês têm que seguir igual a estrutura que foi feita aqui na ficha retrato da Maeli, que a professora já mostrou aqui para vocês.
É essa estrutura que vocês têm que seguir. Vai ficar igual da Maeli, mas com os dados de vocês, com as respostas de vocês. E claro, vocês irão acrescentar outros itens, se vocês quiserem. Tá bom? Vamos lá então. Qual é o texto, ou melhor, onde o texto vai circular? O texto, se fosse na sala de aula, nós trocaríamos com os amigos para eles conhecerem melhor vocês. Mas como nós não estamos na sala de aula, ele vai circular o quê? A professora que vai ler o texto, mas vocês vão escrever sala de aula mesmo assim, tá bom? Que quando a gente tiver a oportunidade, a gente pode, né, quando voltar no presencial, a gente pode passar para os colegas lerem, certinho? Orientações para a produção. Número 1. Verifique que tópicos, ou seja, assuntos que servem como perguntas, vão compor o seu texto. Então, por exemplo, lá na sua ficha retrato, você vai colocar o livro que você mais gosta, o prato preferido, o amigo ou amiga que você mais gosta, a viagem que foi mais emocionante, o filme que foi mais interessante. Então, vocês vão pensar aí nesses itens. Você pode se basear no que estão no texto, nos textos lidos, pesquisar outros, lendo novos textos desse gênero e ampliar a lista. Então, se quem quiser pesquisar outras fichas retratos na internet para ver outras ideias para acrescentar na sua ficha retrato, aí você pode decidir. Número 2. As respostas de uma ficha retrato são breves, portanto, escreva respostas objetivas. Ou seja, não pode pôr resposta longa, é resposta breve. Por exemplo, um amigo, João Marcelo, prato preferido, lasanha e estrogonofe. Então, pessoal, tem que ser respostas curtas, tá bom? Número 3. Como os leitores de seu texto são seus colegas de classe e a ficha retrato será um meio para que estes conheçam melhor a turma, escolha itens que possam cumprir essa finalidade. Então, pessoal, coloca itens que os colegas de vocês acharão interessantes conhecer vocês, tá bom? Avaliação e reescrita. Número 1. Verifique se as respostas atendem objetivamente aos tópicos apresentados, se estão interessantes ao público leitor. Ou seja, então, pessoal, claro que para agradar o colega de você que vai ler sobre sua vida, sobre a sua ficha retrato, coloque coisas interessantes, tá? Coisas que talvez ele gostaria de conhecer. Por exemplo, coloque um livro que realmente foi importante na sua vida, tá? E não inventa qualquer um. Coloque um que realmente destacou na sua vida. Isso é uma sugestão. Número 2. As respostas são breves e objetivas? O que seria objetiva? Curta e precisa. Número 3. Antes de passar o texto a limpo na folha definitiva, faça uma correção ortográfica, consultando o dicionário quando for necessário. Isso é muito importante, porque vocês têm que aprender a ler tudo que vocês escrevem com um olhar de professor, com um olhar avaliativo. Esta palavra está estranha. Vou procurar no dicionário se ela se escreve dessa forma mesmo. Tá bom, pessoal? Não pode ter preguiça de corrigir o texto de vocês antes de entregar para o professor. Número 4. Passe o texto limpo, cuidando de ocupar a página, distribuindo o conteúdo de modo a garantir harmonia entre texto e imagem. Aqui, pessoal, seria legal se vocês pudessem colocar a foto de vocês na ficha retrato, que nem a Maeli fez. Ou pode pôr antes das perguntas, ou pode pôr do lado. É bom que a professora passe a conhecer vocês.
porque eu vejo o nome de vocês no diário, mas eu não conheço a foto de vocês. Então, seria muito legal se vocês colocassem a foto de vocês na ficha retrato, tá bom? Número 4, passe o texto a limpo, cuidando de ocupar a página. Bom, essa eu expliquei. Por fim, combinem com o professor de que modo você e sua turma montarão um mural. Então, pessoal, por enquanto não vai ser possível isso, mas se nós voltarmos, né, no presencial, a gente poderia, né, passar esses textos na classe para os colegas conhecerem vocês, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só essa atividade mesmo. Ela é bem legal, bem divertida. Vai ser uma ótima atividade para a professora poder conhecer os gostos de vocês, conhecer aquilo que vocês gostam de fazer. Então,